No dia 31 de março de 2024, um carro Porsche, avaliado em mais de R$1 milhão, conduzido pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, se envolveu em um acidente fatal com um motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que estava a trabalho enquanto dirigia um Renault Sandero e acabou por não resistir aos ferimentos. Eu sou Lego e esse é um canal de notícias e opinião. Às vezes, mais notícias do que opinião. Às vezes, mais opinião do que notícia. Mas, a partir de agora, a gente vai ter uma conversa sobre esse assunto, enquanto eu atravesso a ponte Rio-Niterói. Então, se acomoda aí no carona, aperta o cinto e vamos lá, mandar esse Porsche lá para a ponte que partiu. O Fernando Sastre de Andrade, o motorista do Porsche, foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga. Fuga! Isso mesmo, fuga. Porque depois do acidente, ele foi retirado da cena do crime por sua mamãe, que do nada brotou por ali e falou para a polícia que ia levar o seu pobre filhinho ao hospital, já que ele acabou tendo um suposto machucadinho na boquinha. Depois de um tempo, a polícia foi até o hospital, indicado pela mamãe de Fernando, para procurar por ele. Mas, óbvio, não encontrou ele por lá. Claro, né? Aí, somente 38 horas depois do acidente, que Fernando se apresentou à polícia. Óbvio, acompanhado por sua mamãe e sua advogada, já que depois de tanto tempo seria impossível detectar qualquer vestígio de álcool no organismo dele. A defesa de Fernando alegou que ele estava em estado de choque, oh meu Deus, e esse foi o motivo da sua fuga do local do acidente, já que a sua mamãe só foi ali para isso, para tirar ele de lá, óbvio, né? Sem, é claro, realizar teste de bafômetro e nem prestar qualquer socorro à vítima. Lá no seu depoimento, o Fernando disse que dirigia o Porsche um pouquinho acima do limite de velocidade permitido na Avenida Salim Farah Maluf, mas, claro, né, não contou para a polícia qual era a real velocidade que ele estava. Aí, nesse caso, a gente é obrigado a fazer um exercício mental, né? Bom, sendo um carro esportivo top, um Porsche bombadão, qual poderia ser a velocidade dele? Lá na avenida onde o acidente aconteceu, o limite é o de 50 km por hora. Mas, pelo estrago causado no carro da vítima, dá para notar que o Porsche estava em alta velocidade. Isso fica nítido. Depois, você dá uma olhada aí nas imagens que mostram como que ficou o carro do motorista de aplicativo depois que tomou a batida do Porsche na traseira. Nem precisa ser perito, você vai ver. Aí, lá na polícia, o Fernando negou que tivesse sob efeito de drogas ou bebidas alcoólicas. Claro, né? Cara, aqui, preste atenção rapidinho. Nesse vídeo, eu quero, acima de tudo, e antes de tudo, prestar toda a solidariedade à família e os amigos do Ornaldo da Silva Viana. Nesse momento difícil de luta e dor, tremendo luto terrível que é. A gente está falando de um pai de 3 filhos que deixou esposa e filhos por conta desse acidente terrível. E eu tenho que te dizer que, para mim, é impossível não me indignar. É sério. A juíza do caso, Fernanda Helena Benevides Dias, negou o primeiro pedido de prisão temporária do tal Fernando, o motorista lá do Porsche. Ela alegou que o pedido da Polícia Civil não atendia os requisitos mínimos para a decretação da prisão. Para ela, o pedido de prisão foi sustentado apenas pela gravidade dos fatos. Claro, uma pessoa morreu, né? E pelo clamor público por justiça, que é óbvio, tá todo mundo indignado com a situação. O cara mentiu para a polícia, fugiu sem prestar socorro, mas a juíza alegou que, para a decretação de prisão preventiva temporária,
a solicitação da Polícia Civil deve cumprir pelo menos 3 requisitos. Quando a prisão é imprescindível para as investigações do inquérito policial, também quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para esclarecimento da sua identidade, e também quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em crimes como homicídio doloso, roubo, estupro, sequestro ou coisa e tal. Bom, a justiça destacou que o pobre playboyzinho, filhinho da mamãe, que apesar disso é insistentemente chamado de empresário, se apresentou espontaneamente na delegacia e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários sobre o fato. Além disso, coitadinho, tem residência fixa. E imagina que residência é essa, né? O cara dirigiu um Porsche avaliado em mais de R$1 milhão. Até consigo imaginar a casinha onde ele mora. Aí, a juíza concluiu que a autoridade policial não esclareceu por que a prisão imediata do playboy seria necessária para as investigações. Nem disse que ele não tinha residência fixa ou não tinha esclarecido a sua identidade. Então, o que fica pra gente, meros mortais, é que, apesar de ter matado um motorista de aplicativo porque estava dirigindo imprudentemente, muito acima da velocidade permitida naquela avenida, que é a Avenida Salim Farah Maluf, onde a velocidade limite é de 50 km por hora, mas que, aqui ó, olha só, preste atenção, uma coisa que eu não tinha te falado. Os estudos preliminares da perícia já mostravam que o Porsche devia estar a uma velocidade média de algo em torno de 130 km por hora, tá bom? Aí, deixa eu repetir uma coisa, pra gente ficar assim, ó. Apesar de, depois de ter tirado a vida de uma pessoa por sua total irresponsabilidade, o cara fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, o cara mentiu para a polícia, disse que ia para o hospital e simplesmente desapareceu, mas apesar de tudo isso, a excelentíssima senhora juíza não achou motivos para prender o pobre do rapaz. Caminhão barulhento aqui do lado, mas vamos lá. Ó... Gente, eu tenho que admitir para vocês o seguinte, eu não sei nada sobre direito, mas mesmo assim eu tenho certeza de que na verdade não existe nenhuma irregularidade na decisão da juíza Fernanda. Certamente a juíza está totalmente embasada na lei e na justiça, mas eu tenho que te dizer que, como leigo, quando a gente olha para esse caso, a gente fica indignado, cara. E tem mais coisa, não para por aí. Na verdade, tem mais e mais coisas, olha só. Daniela Cristina de Medeiros Andrade, mamãe do motorista Fernando que estava dirigindo o Porsche, foi ela também indiciada por fraude processual. Depois do acidente, Daniela arrancou o seu filhinho Fernando da cena do crime, com a permissão dos policiais, como eu tinha te falado, já que ela explicou para os polícias que levaria o filho para o hospital, porque o rapaz estava supostamente ferido. Só que, como eu também já falei, nem ela e nem Fernando apareceram no hospital que eles disseram para onde iam. Nem atenderam as ligações dos policiais que estavam tentando encontrar eles para o Fernando poder realizar o teste do bafômetro antes de chegar no hospital. 38 horas mais tarde, no depoimento, Daniela disse que não levou Fernando para o pronto-socorro porque dormiu depois de tomar um relaxante muscular, porque ela estava muito nervosa, né? Aí a justiça entendeu que por essas ações que impediram que Fernando, seu filho, fosse submetido a exames toxicológicos, Daniela, a mamãe dele, foi indiciada por fraude processual. Aí, agora tá a mãe e o filho da mãe, família toda envolvida no caso. Mas não para por aí, cara. Cada
enxadada é uma minhoca que sai. Olha só que absurdo. Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche, tinha recuperado a sua carteira de habilitação CNH apenas 12 dias antes do acidente. Ele teve a carteira de motorista suspensa no dia 5 de outubro de 2023. Provavelmente o motivo foi por conta de uma multa que causou excesso de pontos na carteira, e a consequente suspensão foi uma multa por excesso de velocidade, não diga, de 31 de dezembro de 2020 em Cascavel, Paraná. Aí, por causa da suspensão da carteira de motorista, o Fernando passou por uma reciclagem para infratores, motoristas infratores. O curso aconteceu entre 7 e 16 de novembro de 2023 e em 19 de março de 2024, 12 dias antes do acidente que matou um motorista de aplicativo, Fernando recuperou a carteira de motorista e o direito de voltar a dirigir, para então, menos de 2 semanas depois, fazer o que fez. Aí, cara, na cabeça da gente, a gente acaba obrigado a montar um cenário na nossa cabeça. O Playboy tem todo um histórico terrível de excesso de velocidade, imprudência no trânsito, a ponto de já ter perdido a carteira de motorista. Aí, 5 meses depois, o cara recupera a carteira de motoristas e menos de 15 dias depois é acusado por matar um trabalhador exatamente por sua total imprudência. Pô, como eu já te falei, fica impossível não se indignar, cara. Aí eu também acabo lembrando do caso do Thor Batista. Quem lembra? O filho do empresário Ike Batista, que atropelou e matou o ciclista Wanderson Pereira dos Santos em março de 2012, na BR-040, em Xerém, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. O Thor Batista estava dirigindo uma Mercedes-Benz quando atropelou e matou o rapaz. Inicialmente, o Thor foi condenado a pagar R$1 milhão de multa e a prestar serviços comunitários por 2 anos. Ele também foi condenado a ter o direito de dirigir suspenso por 2 anos. Mas, é claro, a defesa de Thor recorreu da decisão e conseguiu reverter a situação em fevereiro de 2015. Thor Batista foi absolvido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, o que eu tenho que te dizer é o seguinte: tomara, mas tomara mesmo, que no caso do Porsche, a justiça haja diferente. Bom, isso é o que eu espero. Já houve um outro pedido de prisão do rapaz e a gente precisa acompanhar esse caso. Mas o que você acha? Deixa aí o seu comentário se você curtiu esse vídeo, no sentido de reconhecer o trabalho que eu tive para tentar discutir o assunto aqui com você de forma honesta e embasada. Se você acha que o trabalho foi legal, deixa eu fechar a janela aqui. Se você acha que o trabalho foi legal, deixa aí o seu like, ligar aqui o ar. Se inscreve no canal, beleza? Eu sou Lego, esse é o canal Lá na Ponte que Partiu. E eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.